a gente estava falando de vacina. Deixa eu só mostrar para vocês a partezinha aqui que a gente ia deixar para o final, mas como a gente falou logo antes, né, vamos continuar aqui. Né? Eu falei para vocês que a vacina é importante para a imunização, né, porque ela previne, né, que a doença ocorra. Por quê? Porque a vacina estimula a produção de anticorpos. A gente sempre fala em vacina, a gente lembra vacina, soro, aquele soro antiofídico, contra a mordida, né, de alguns animais peçonhentos, venenosos, né? Tem uma diferença aí entre os dois. A vacina, ela vai estimular a produção de anticorpos, tá? Eu tenho o vírus inativo, que vai ajudar o meu organismo durante um tempo. Não é uma coisa imediata, é uma prevenção, que demora um tempo para produzir anticorpo. Né? Por isso que eu tenho que me vacinar de acordo com o cartão da vacinação, né? De acordo com a idade, quando a criancinha nasce, eu tenho aquelas vacinas que eu tenho que obedecer aquelas datas, né? Período da criança. Então, mas a vacina é uma prevenção, ajuda a produzir anticorpos. O soro, que a gente mais conhece aí, que é o soro antiofídico, de cobras, ali, quando a cobra me morde, ela já injeta toxina, já injeta o veneno. Tá? Eu não tenho tempo hábil para produzir anticorpo. Não tem aquele tempo de prevenção que vai durar durante um tempo para ver se eu vou produzir. Não, tem que ser uma coisa imediata. Então, no soro, eu não tenho um anticorpo inativo. Eu já tenho, anticorpo não, o vírus inativo. No soro eu já tenho um anticorpo específico. Tá? Por quê? Porque o meu organismo não tem aquele tempo para produzir ainda anticorpo. Olhar para a toxina da cobra, não te conheço, eu vou produzir anticorpo. Peraí que eu vou produzir anticorpo. E demorar um tempo. Não tenho esse tempo, tem que ser imediato. Então, no soro, eu já tenho um anticorpo imediato para aquela infecção. Aí o anticorpo já vai nem conversar, já vai destruir direto, tá? Então, aqui, ó, vacina, né, é feita de vírus inativo que vai estimular, né, a produção de anticorpos através das células de memória, que são linfócitos, que é um tipo de leucócito. Então, ele vai identificar aquilo dali, vai memorizar aquilo dali e vai mandar as minhas células fazerem a defesa, né? Começarem a produzir anticorpo. Quando eu for infectado pelo vírus de novo, aquele leucócito vai chegar ali, ó, te conheço, né? Já tem uma coisa prontinha para você aqui. Opa, vamos embora, produz anticorpo contra rubéola. E vai lá e destrói o vírus sem a gente nem saber, tá? E a primeira vacina, engraçado, né? Como é que surgiu a primeira vacina? Um cara estava estudando, um médico, Edward Jenner, né? Ele observou que as pessoas contaminadas com uma doença do gado, né, das vacas, elas se tornavam imunes à varíola naquela época. Então, quem ordenhava a vaca, né, automaticamente contraía uma infecção das vacas, se contaminavam por aquela mesma infecção das vacas, né? E, consequentemente, elas se tornavam imunes à varíola. Então, quem tinha aquela infecção das vacas não possuíam varíola, não pegavam varíola, que é provocada pelo vírus, né? Beleza, e ele viu aquilo dali, ficou só ali estudando aquilo dali, né? Varíola é uma infecção que geralmente aparece muito na pele, onde formam umas bolhas de luz, né? Fica bem feio, bem esquisito. Mas aí ele viu, na fazenda onde ele estava, que essas pessoas que ordenhavam vaca se tornavam imunes à varíola. Beleza. Até aí, tudo ótimo, tá? Até aí, tudo ótimo. O que ele fez? Ele pegou... isso foi em 1796, antes, né? Porque em 1796 que ele fez o experimento dele mesmo. Então, o que ele fez?
Ele tinha um rapazinho lá, né? E ele que trabalhava, acho que trabalhava na casa dele, a história, acho que era isso, trabalhava, era filho de alguém que trabalhava na casa dele. O que ele fez? Ele pegou aquela criança, que aparece aqui, dá 8 anos, pegou o pus de uma pessoa que estava com aquela doença lá da vaca, né? Pegou o pus daquela doença da vaca que passou para o ser humano, né? E colocou nesse garotinho. Né? Então, ele pegou o pus de uma lesão de uma mulher que ordenhava vaca, lá pegou aquele pus e colocou um menininho de 8 anos. Beleza. O garotinho até ficou doente, né? Mas uma manifestação bem superficial dessa doença da vaca, bem superficial. Passou esse período, o que o médico fez? Pegou o vírus da varíola e colocou no garotinho. Né? Ele se arriscou, né? Ele observou lá que as ordenhadoras não tinham, que pegavam essa doença da vaca, né, por ordenhar lá, né, sem máquina, sem nada, pegavam essa doença da vaca. Nenhuma delas. Aí ele começou a fazer pesquisa, tá? Olha o método científico aí dos nossos primeiros capítulos aí do livro. Ele pegou, observou e trouxe ele para a vida dele. Como? Fez a experiência. Né? Pegou o menininho, filho de um empregado lá dele, inoculou primeiro a doença da vaca, né? Ele ficou bem, porque a doença não era grave no humano, ficou bem, né? E depois ele pegou o vírus da varíola mesmo e inoculou o menino. Deixou passar o tempo. E o menino não apresentou o vírus, a doença da varíola, não apresentou a varíola. Aí surgiu a primeira vacina, através de, não foi a experiência que ele fez, foi olhando, né? Porque até então não tinha os equipamentos que a gente tem hoje para criar vacina e tudo, foi olhando e ele criou a primeira vacina em 1798. Ele comunicou esse feito, ele foi publicado, né? Tudo, porque tudo tem que se publicar para ninguém roubar o seu direito, né? E foi a primeira vacina que foi utilizada. Chegou no Brasil em 1804. Chegou no Brasil a vacina. E também tem, vocês que estudam história, né? Estudam história, não sei se é a matéria de vocês, mas não sei se vocês já ouviram falar na revolta da vacina, né? Que aconteceu aqui no Brasil, pelo Oswaldo Cruz, né? Aqueles cientistas que a gente conhece como Oswaldo Cruz. A gente estava passando por um período aqui muito ruim, né, em relação ao vírus da varíola que tinha chegado aqui no Brasil, né? E ele já estava com a vacina, porque foi mandado para ele aí, ó, em 1804. Já estava com a vacina, só que ninguém acreditava naquilo. Como é que vai eu injetar em mim mesmo, né, o vírus morto e eu não vou ficar doente? Como é que vai colocar isso na cabeça de uma pessoa que eu vou injetar o vírus em mim mesmo e aquele vírus não vai me causar, não vou ficar doente, né? Então formou a tal da revolta da vacina. Por quê? Porque ele quis obrigar, por causa desse problema todo que ele estava tendo com varíola aqui no Brasil, né? Ele quis obrigar que todas as pessoas se vacinassem. E hoje em dia a gente ainda tem isso, tá, gente? Isso aí aconteceu em 1800 e pouco, 83, eu acho, 1800 e pouco. Que as pessoas não tinham tanto conhecimento. Aí começou a tal da revolta da vacina, que a população se virou contra o governo, porque o governo queria obrigar as pessoas a se vacinarem contra a varíola e as pessoas não acreditavam naquilo. Achavam que ia ficar doente e ia morrer. Falei, pode, eu vou pular em mim mesmo o vírus da doença e eu não vou morrer. Né? Naquele tempo, as pessoas poderiam até ficar desacreditadas porque eles não tinham o conhecimento que a gente tem hoje. E hoje em dia, se a gente procurar, se a gente... É porque a gente não procura, não vive determinadas experiências, mas eu trabalho em laboratório, né? Tive uma vida aí em hospital, tem muita gente que ainda faz isso, não vacina.
filhos nunca tomaram vacina, porque alguns, por intermédio de religião, que acham que Deus vai curar tudo, né? Outros por não acreditar mesmo que aquilo ali seja uma coisa boa. Então, até hoje, né, 2020, ainda tem muita gente que não acredita nesse efeito benéfico da vacina. E não se vacina, e nem... Não se vacina não, né? Porque a mãe dele é outra, mas não dá vacina nos filhos quando tem. Tá? Não acredito nisso. Então, é bem complicado. Isso aconteceu aqui em 1796, né, mais ou menos. A vacina chegou ao Brasil em 1804. A revolta da vacina, por aí, foi acho que em 1883, por aí. Né, que o povo conquista na vacina e liderou essa revolta que está escrito nos livros de história. Tá? Vamos aqui voltar aqui. Ó. Não esqueça de assinar o vírus. A lista de presença aí, tá? Aí aqui, ó, características gerais dos vírus. A gente realmente convive com vírus desde que a gente é bebezinho, desde que a gente nasce. Às vezes, até antes de nascer, tá? Porque as crianças, elas podem ser contaminadas pelo vírus na barriga da mãe. É o caso do vírus da AIDS, né? Quando a mãe tem AIDS, pode passar o vírus para a criança na barriga, tá? Da rubéola, né? Que o vírus da rubéola, ele atravessa a placenta, né? E chega na criança. E o vírus da rubéola é um vírus que modifica a criança. A criança pode nascer com alguma deficiência mental, né? E física também. Tá? Então, o vírus da rubéola é um dos motivos, né? Que a lei determina, né? Se a mãe quiser, de abortar, porque ele geralmente causa dano no feto. Tá? Então, a pessoa que tem rubéola ativa, né, passou para o filho, né, o filho na barriga, durante o desenvolvimento embrionário, contrai a rubéola, é um dos por lei, né, que diz que a mulher pode abortar se ela quiser. Tá? Não quer dizer que todo mundo que teve rubéola vai nascer com essa deformidade, tá? É uma probabilidade. Então, antes que nasça, a lei ampara essas pessoas. Tá? Então, vamos aqui. Ó. Isso aqui foi o que eu falei. Ó. Em geral, matamos por célula invadida, passa a trabalhar quase que exclusivamente na produção de novos vírus. Lembra que eu falei que o vírus, para ele se manter vivo, ele tem que entrar na célula e roubar o metabolismo da célula. Então, a célula passa a trabalhar com o vírus, só em função do vírus. Né? Entra um, sai centenas, milhares de vírus aqui daquela célula. Quando sai, a célula morre. Né? Então, agora vocês já sabem, quando vocês estiverem passando mal, forem no hospital, o médico fala, é uma virose, né? Vocês peguem o resultado do exame, né? Depois, por curiosidade, e olhem lá nos leucócitos. Vê se o leucócito está abaixo do nível normal, abaixo de 3.500, ou chegando nos 3.500, porque é um normal já baixo. Né? Então, pode ser que a infecção esteja no começo. Mas, assim, se tiver um normal baixo ou abaixo do valor normal, vocês já sabem que é uma infecção por vírus, tá? Porque o vírus destrói as células de defesa. Não acontece isso quando a infecção é por bactéria. Por bactéria ocorre justamente o contrário. Infecção por vírus diminui o número de células de defesa, infecção por bactéria aumenta o número de células de defesa. Por quê? A bactéria ela não precisa entrar numa célula para se reproduzir. Ela se reproduz em qualquer lugar. Né? Então, a célula entrou no meu corpo, a bactéria entrou no meu corpo, né? Ela vai começar a se reproduzir. Tá? Aí, o que minhas células de defesa vão fazer? Vão começar a se reproduzir também. A partir do momento que meu número de bactérias está aumentando dentro do meu corpo, minhas células de defesa, que são os leucócitos, também estão aumentando para poder lutar contra elas e matar. Tá? Então, minha bactéria está aumentando, minhas células de defesa também estão aumentando. Aí, quando eu faço o exame de sangue, o que vai acontecer? Meus leucócitos vão estar alto, superior a 11.000. Por quê? Porque
porque ele tem que andar rentinho ali com as bactérias. Se as bactérias aumentam, minhas células de defesa também aumentam, para poder destruir as bactérias, né? Ele consegue fazer isso sozinho? Não, tá? Os leucócitos eles não conseguem matar as células bacterianas sozinho. Ele tem que ter ajuda de uma outra coisinha, que é os antibióticos. Nas infecções por bactéria, eu tenho que tomar antibiótico. Por quê? Porque o antibiótico, aquele remédiozinho, né, ele vai atuar no núcleo da célula bacteriana. Ele vai matar o núcleo da célula bacteriana. Se matar o núcleo, consequentemente, a célula bacteriana vai morrer também. Tá? Aí os leucócitos, aquelas células de defesa, vão lá, ó, comem a bactéria, ingerem a bactéria, fazem a fagocitose da bactéria. Tá? Então, a infecção por bactéria, eu tenho que ter ajuda do antibiótico. Por quê? Porque o antibiótico ele mata o núcleo da célula bacteriana. Matou o núcleo da célula bacteriana, ela morre. Os leucócitos vão lá, ó, fagocita. Por que eu não posso tomar antibiótico para infecção por vírus? Eu falei anteriormente que o antibiótico ele mata o núcleo da célula. O vírus tem célula? Não tem. Como é que eu vou dar antibiótico para o vírus se ele não tem célula? Vai fazer só a casquinha no vírus, não vai matar ele, tá? Quem vai matar o vírus é a produção do nosso anticorpo. Ele vai lá e mata o vírus, tá? Já nas bactérias eu não consigo fazer isso sozinho, né? Porque a bactéria tem célula, então eu tenho que dar um suporte para minhas células de defesa, que é antibiótico. E não mata o núcleo, né? Porque as células bacterianas, elas não têm núcleo, elas têm nucleóide, tá? Eles vão lá e atuam ali no nucleóide para destruir, né? Posteriormente ela morrer e os leucócitos irem lá e fazerem a fagocitose, tá? Aqui, ó. O processo de infecção é rápido dentro de uma célula hospedeira. Uma partícula gera centenas, milhares de vírus. Imagina, entrou um vírus, saiu daquela célula centenas ou milhares. Cada um daquele dali vai infectar um leucócito, que vai se reproduzir e vai formar milhares de células de novo, né? Nosso corpo humano tem que estar bem alimentado, saudável, né? Para eu conseguir produzir meus anticorpos e ir lá e combater, tá? O que acontece com pessoas que têm o vírus da AIDS? O vírus da AIDS ele é muito, vou dizer, forte, né? Mas vamos falar forte, por quê? O vírus da AIDS ele tem uma característica que os outros vírus não têm, né? E por isso que a cura, uma vacina para AIDS é tão difícil. Ela consegue fazer com que o seu RNA vire DNA e vice-versa, faz com que o DNA vire RNA. Ela tem essa capacidade que a gente chama de transcriptase reversa. Ela consegue modificar a sua estrutura genética, né? Por isso que a vacina para o vírus do HIV é muito difícil, né? Até hoje eles não descobriram. A gente tem também uma diferença entre o HIV e a AIDS, tá? HIV é o vírus da imunodeficiência. Ótimo. O vírus do HIV é o vírus da imunodeficiência, tá? AIDS é a pessoa que está com o vírus do HIV, só que em atividade. Eu posso ser portadora do HIV, eu tenho vírus da AIDS, né? Vírus, só que eu não tenho a doença, a AIDS, né? Porque a doença, quando eu falo que eu tenho AIDS, é que eu manifesto algum tipo de doença. Ou uma tuberculose, pneumonia, toxoplasmose. Eu estou com a doença em atividade. O que acontece com as pessoas com HIV? Eu não falei aí que o vírus do HIV, vírus em geral, diminui a quantidade de células de defesa? Diminui, tá? Só que os vírus mais comuns, eles produzem anticorpos que eliminam aquele vírus ali, né? No vírus da AIDS, a proporção que eles destroem a célula de defesa é muito maior do que a produção de anticorpos.
Então, no vírus da AIDS, ele diminui a célula de defesa muito, né? E a gente tem as chamadas infecções oportunistas, aquelas infecções que espera a minha imunidade estar baixa para poder invadir o meu organismo, tá? Que é a tuberculose, que é provocada por bactéria, pneumonia, provocada por bactéria, toxoplasmose, que é um protista, né? Então, eles ficam mais acessíveis, pessoas que têm o vírus da AIDS, ficam mais acessíveis de contrair essas infecções oportunistas, né? Quando a AIDS, quando a HIV não está sendo tratada adequadamente, né? Porque hoje em dia, eu sempre falo que ninguém mais morre de AIDS, né? Antigamente, as pessoas com AIDS tinham cara de pessoa idética, daquela doença específica, tinham cara daquilo. Hoje em dia, ninguém tem cara mais, né? Porque inventaram os remédios, que são os coquetéis, as pessoas têm uma sobrevida bem maior. Antigamente, você descobria que tinha AIDS, daqui a 5 meses você morria, né? Porque só existia um remédio, que era o AZT, só existia um remédio, e aquele remédio dava um monte de efeitos colaterais. Se você não morresse por causa do remédio, você morria pelo vírus, né? Aí depois foram descobrindo novas drogas aí do vírus, né? Essas drogas do vírus, ele não cura o vírus, ele impede que os vírus se multipliquem, tá? O que acontece? Se o vírus não se multiplicar, ele morre, tá? Eu tenho os vírus que estão procurando células na minha corrente sanguínea e tenho os vírus que estão dentro da minha célula. Esse remédio que a gente... Esqueci o nome do remédio que eles falam, que é coquetel, né? Eles impedem os vírus de se multiplicarem, tanto os que estão dentro da célula quanto os que estão fora. Se eles não estão se multiplicando, eles não conseguem encontrar uma célula para invadir a célula. Aí eles acabam o quê? Morrendo. Os que estão fora da célula. Os que estão dentro da célula continuam ali, inativos. Estão ali como se estivesse dormindo, só esperando uma oportunidade, só esperando você deixar de fazer o tratamento, você parar o tratamento porque tem uma festa e o bebê, né? Só esperando isso daí para eles continuarem a se multiplicar, né? Então, a gente tem que ter em mente aí que a pessoa é contaminada pelo vírus do HIV, eu possuo o vírus do HIV. Quando eu não manifesto nenhum tipo de doença, eu possuo o vírus, mas não estou manifestando nenhum tipo de doença, tá? Não quer dizer também que essa pessoa que tenha o vírus nunca vai manifestar a doença. Nenhum tipo de doença, uma tuberculose, uma rubéola, qualquer coisa não quer dizer isso, tá? Ele pode ficar bem o resto da vida dele, como ele pode adquirir um resfriado, abaixar mais as células imunológicas dele e acabar pegando uma outra infecção, tá? Isso pode acontecer. Mas a gente tem o que é portador do vírus e o que tem a doença ativa, que é o aidético, que é o portador a AIDS, né? O portador da doença, que é a AIDS. Então, a gente tem esses dois aspectos aí. Quem tem o HIV só e quem tem a doença, que é a AIDS, tá? Aí vamos ver aqui. Aqui também eu já falei sobre a replicação dos vírus, né? E aqui, ó, os vírus, eles causam sintomas da doença, que é o quê? Dor no corpo, febre, cansaço. Isso aqui é um sintoma da doença, dos vírus, tá? Sintoma. O remédio que eu tomo quando eu estou com uma virose é para os sintomas. Para curar o vírus, não existe remédio, tá? Existe uma prevenção, que no caso é a vacina. Mas contra a gripe, né? Por que aí vocês podem pensar assim, eu tomo vacina de gripe todo ano, mas sempre eu estou resfriado. O vírus da gripe, ele é altamente mutante, ele se modifica. Ele mudando um pontinho no meu código genético, ele é outro vírus, tá? E a vacina, ele pega aqueles vírus daquele momento. Vamos supor, 100 tipos de resfriado, 100 tipos de vírus do resfriado,
tá? Esse ano de 2020. Só que 2021, um desses vírus aí criaram uma modificação genética. Então, aquela vacina dali, os 100 tipos, não abrange mais aqueles tipos de vírus todos. Por quê? Porque tem umzinho que saiu daqui e se modificou. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colar uma outra vacina que pegue esses 101. Né? Só que aí, para o ano de 2021. Em 2021, vai ter vírus ali que vai se modificar de novo. Por quê? Porque o vírus da gripe ele é altamente mutante, ele se modifica muito rápido. Né? Se modifica para quê? Para sobreviver. Ele se multiplica para poder infectar mais pessoas. Tá? Ele tem essa habilidade, o vírus do resfriado. Ainda bem que é do resfriado, né? Não é de um outro vírus mais grave. Né? Mas eles têm essa característica. Aqui, certas células do corpo humano têm vírus em estado de latência. O que é vírus em estado de latência? O vírus pode ficar ali adormecido durante anos e anos e anos, só depois de um tempo você descobre que tem o vírus. Isso acontece muito com o vírus da AIDS, acontece muito do HIV, né? Às vezes a pessoa é infectada, contrai o vírus, mas não demonstra que tem a doença. O vírus fica ali adormecido. E acontece muito também com quem tem hepatite. Hepatite, alguns tipos de hepatite, o vírus pode ficar ali adormecido em estado de latência até 6 anos. Tá? Depois de 6 anos que você vai fazer um exame, vai, né, descobrir que você tem o vírus da hepatite, né? Só que a hepatite já está no estado avançado, né, porque ele ficou em estado de latência por um tempo só e depois ele começou a infectar. Né? Durou um tempo para ele poder infectar e prejudicar os nossos órgãos. Aí, quando você vai descobrir, você já está em hepatite aí, em estado muito grave, muitas das vezes não consegue nem reverter a situação, muitas das vezes consegue reverter, vai de pessoa para pessoa. Tá? E aqui, a descoberta dos vírus. Foi descoberto aqui, ó, 1883. Engraçado, o vírus que foi descoberto não foi vírus de ser humano, tá? Foi vírus um fumo, né? Que ele era conhecido como a doença, né? O nome da doença era mosaico do tabaco, tá? Caracterizado por mancha e despigmentação das folhas. Então, ele pegava essas folhas que tinham essa característica, né, mancha, despigmentação, né? Ele até então não sabia o que era esse Adolf Maier aqui, até então ele não sabia o que era, mas sabia que as plantas que tinham essa infecção, né, esse tipo de micro-organismo, eles morriam. Né? Então, o que ele fez? Para realmente testar isso, ele pegou esse mosaico do tabaco, né? Pegou umas folhas contaminadas por esse vírus aqui, né? Macerou a folha, né? Desmanchou a folha e depois o que ele fez? Ele colocou em outra planta, né? Pegou aquela planta dali que estava com o vírus, aquela folha, e botou numa outra planta saudável. Aquela planta saudável teve a mesma característica, né? Teve a mesma característica desse mosaico de tabaco aqui. Ela criou nas folhas dessas plantas saudáveis manchas, né? Despigmentação, ela perdeu a cor, né, das folhas. Aí ele viu que era alguma coisa, que até então ele não sabia o que era, porque na época não tinha aparelhos que tem agora, né, microscópio, esse monte de coisa não tinha. Mas ele descobriu que era alguma coisa que tinha que, né, que quando ele passava para outra planta se contaminava também, né? E esse tipo de agente infeccioso foi chamado de vírus, né? Da palavra de origem latim, toxina ou veneno. Igual a vacina, até esqueci de falar. A vacina, nome de vacina, a origem é vaca. Né? Por que vaca? Porque a descoberta daquele pesquisador lá foi das mulheres que ordenhavam a vaca. Né? Elas ordenhavam a vaca, elas ficavam com
como se fossem anticorpos, né, contra aquela doença lá, a varíola. Né? Então, a vacina, o nome surgiu a partir da doença causada pela vaca. Tá? Por isso, vacina vaca. E aqui, vírus, através da toxina, né, ou veneno que ele libera, né, e faz com que a planta acabe morrendo. Tá? E aqui, ó, mesmo sem conseguir visualizar os vírus, os cientistas logo identificaram diversas doenças em diversos seres vivos. Né? Então, eles aqui, ó, em 1883, eles não conseguiam identificar por aparelhos, né? Porque até então não tinha nem aparelho moderno. Tinha os modernos naquela época, que não era o de agora. Tá? Mas eles conseguiram ver, através dessa experiência aqui, né, que várias pessoas eram contaminados por vários vírus diferentes e ficavam doentes. Né? Através dessa primeira experiência aqui, que não tinha nada a ver com ser humano, né? Era em planta, mas eles passaram essa experiência para a vida do ser humano. Tá? E foi descoberto aí e nomeado o vírus. Alguma dúvida aí, gente? Querem falar alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa? Ou estão com fome? Querem almoçar? Está terminando aqui? Eu vou deixar de compartilhar para a gente poder gravar. Alguém quer perguntar? Ah, Nicole está com fome, né? Eu também estou, Nicole. Mas alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Peguem a apostila depois e dá uma folheada na apostila aí, no capítulo 7. Está falando sobre vírus, tá? Na semana que vem eu vou terminar os slides e a gente vai ver algumas coisas da apostila, alguma coisa de repente eu deixei de falar, os exercícios. Então, vocês deem uma olhada aí na apostila, tentem fazer os exercícios, quem conseguir, né? Que não é difícil, não, é fácil. Tentem fazer os exercícios e a gente volta na próxima aula, tá? Ninguém está com dúvida, todo mundo esperto aí, né? Então, um beijo para vocês, tá? Na próxima aula a gente volta. Tchau, gente. Beijo. Tchau.